Prefeito, ontem aconteceu na Câmara, aliás, no Novo Hotel, né, a audiência pública para discutir a concessão da Via Dutra. O senhor esteve lá presente, acompanhou também. Você pode falar para o ouvinte? Claro, sim, estive. Foi a quarta audiência que eu participei. Eu participei da primeira, o único prefeito a participar da primeira em Brasília. Não foram todos, então, né? Eu estive no Rio de Janeiro, São Paulo. em São Paulo. E agora em São eu José. acho que teve uma em Guarulhos, essa eu não tive, e agora aqui em São José dos Campos. Sempre ressaltando a importância das marginais entre Jacareí e Caçapava. São José dos Campos. Na nova concessão, que inclui a região metropolitana de São Paulo, né, até Seropédica, antes da região metropolitana do Rio, tirando a região de São Paulo, São José é o local onde a gente tem o maior fluxo de veículos e o maior número de acidentes expostos pela própria NTT na sua apresentação. E seria um contrassenso eles exporem um dado desse e não garantirem as marginais. Infelizmente, no projeto atual, ainda não estão garantidas as marginais, desde Jacareí até Caçapava. Eu estive em todas as audiências, detalhei cada trecho que não está incluído e solicitei, exigi que nessa nova concessão de 30 anos as marginais aconteçam desde Jacareí até Caçapava. Veja bem, agora a Embraer mudando 5.000 funcionários, mudando para a nova sede da Embraer, e nós não temos marginais previstas naquele trecho. O Parque Tecnológico, não temos marginais previstas naquele trecho. Então, do viaduto Santinês a Caçapava não existe nenhuma marginal prevista ainda. Nós já mostramos a importância, e também aquele trecho da Cambuí, que hoje já retém todo o trânsito, também não está previsto. O trecho da Johnson já está previsto, que também é um trecho muito ruim ali, onde a marginal acaba, ali já está previsto. Da Johnson até Jacareí. Então nós levamos isso à NTT, mas eu tenho sentido eles muito abertos, e vou dizer aqui uma notícia de primeira mão. A NTT, antes da audiência, junto com todos os responsáveis, a empresa de logística EPL e o IFC, que é quem está fazendo os estudos, esteve na nossa prefeitura, junto com os nossos técnicos, antes da audiência de ontem, para que a gente pudesse detalhar, além da gente ter protocolado, todos esses pontos e essas questões. E eles se mostraram muito abertos a rever isso e até mesmo corrigir. Não nos deram uma resposta definitiva, mas nós acreditamos que teremos boas notícias no novo caderno que deve ser publicado até abril. Prefeito, eu me assusto muitas vezes, muitas audiências públicas, e no fundo, tudo que é discutido, tudo que a população pede, os prefeitos pedem, muitas vezes não são atendidos. E aí a coisa fica complicada, acho que é uma perda de tempo também, você demora para acontecer nessas audiências públicas, se fala muito, não, tudo bem, vamos fazer, não está no projeto, e eu já vi no passado que tudo que é discutido, nada é feito, infelizmente. Clemente, eu vou dar um voto de confiança à equipe da NTT, à equipe responsável pelos projetos, o Ministério da Infraestrutura, para que a gente possa, de fato, acreditar que esses pontos que a gente colocou, que é de extrema necessidade, sejam incluídos. Se não, só daqui a 30 anos. E claro, vamos acompanhar de perto. Quem decide é a NTT, prefeito? Sim, quem decide é a NTT, ela é responsável, ela é a contratante dos projetos, e ela se comprometeu a olhar com cuidado cada ponto levantado. Inclusive, Clemente, quero dizer aqui aos moradores que sofrem com as enchentes do Rio Cambuí, que também nós apontamos um problema de drenagem. Quando foi feita a ampliação da Dutra, houve o desvio do Rio Cambuí, nós mostramos isso e eles se mostraram bastante sensíveis em relação a esse problema que afeta a vida das pessoas, né, de fato, colocando vidas em risco com as chuvas, na época de chuva. Então existe também a possibilidade incluindo esse alargamento, de se corrigir este defeito que aconteceu lá atrás, quando foi feito aquela ponte sobre o Rio Cambuí e houve o desvio do rio. A gente tem uma grande expectativa que eles se sensibilizem. Mais do que isso, fizemos um trabalho técnico detalhado para ter embasamento técnico para pedir alguma coisa, é claro, com embasamento técnico. Nessa audiência, prefeito, estava lotada? Estava muita gente falando, foi uma excelente participação, tenho certeza que eles devem ter ficado satisfeitos. E claro, com o nosso jeito, o jeito do Vale do Paraíba, com muita educação, né? Todo mundo respeitando a colocação de todos, e isso foi também muito importante. Prefeito, eu acho que uma audiência pública é importante, e cumprimento pela sua participação em todas, porque esse é o momento, porque não adianta não participar e daqui ficar 30 anos a gente reclamando. Mas eu não consigo nem imaginar a quem que as cidades têm que convencer de ter marginais. Porque alguém que vai assumir um pedágio por 30 anos, o mínimo que se espera é que ele ofereça um conforto, uma segurança para quem transita entre as cidades. Então, eu acho que
A população pode auxiliar com algum tipo de participação, de pressão? E outra coisa, as cidades vizinhas, elas precisam se unir mais. Porque o que a gente vê na região metropolitana é que muitas vezes tem o trabalho independente de cada prefeito. Os prefeitos estão trabalhando de forma articulada esse assunto? Olha, é boa colocação que, de fato, o nosso prefeito de Jacareí, que representa hoje o nosso consórcio, esteve lá. Foi eleito, né? O presidente do Codivap. Exatamente. Ele esteve lá, falou por todos, não só por Jacareí, destacou a importância de alguns pontos sobre a questão de saúde, essa questão dos acidentes, e mais do que isso que você falou sobre as marginais, do conforto para o trânsito local. Mas mais do que isso, ele traz conforto para quem usa a própria via expressa, porque deixa de ter essa interferência. De avenida, né? Isso. E do ponto de vista operacional, quando acontece algum acidente, se desvia para as vias laterais, né, para as vias marginais e vice-versa. E não acontece o que acontece em São José. A gente fica sabendo que tem marginal da Dutra porque São José fica parada, porque todo mundo desvia para dentro da cidade para conseguir escapar de algum acidente na Dutra hoje. Prefeito, o senhor que tem acompanhado essas audiências, eles vão realizar mais audiências ou falaram sobre os próximos passos agora? Sim, tem mais uma audiência no Rio de Janeiro, se eu não me engano lá pro lado de Barra Mansa, e depois revisarão ali alguns pontos, eles deixaram claro que já estão sob revisão. Também tinha um ponto que era uma nova praça de pedágio de Barra Mansa. Aí teve uma contribuição de um cidadão não tão comum assim, que foi o presidente Bolsonaro, que disse que não ia ter mais nenhuma praça de pedágio. De repente eles tiraram a praça de pedágio. Porque esse pedido aí já foi atendido. Não é nem o pedido, é o mando, né? Então, e também a importância que antes não tinha, eu acompanhei todas as audiências, agora com uma meta de 20% de redução do valor do pedágio da Dutra. Então, acho que está evoluindo bem, de fato, e a gente espera que se contemple não só as marginais de São José, mas, por exemplo, Taubaté, que já tem a previsão de marginais, que ele não tem nenhuma marginal. Então, eles colocaram lá cada ponto, existe o caderno para que cada prefeitura possa estudar e pleitear pontualmente também suas questões.